Hey you! Teacher Joe here, e hoje a gente vai fazer revisão. Isso mesmo! É importante a gente fazer revisão. A gente já viu a base quase inteira do inglês. A gente vai, depois dessa revisão, começar a ver todas as possibilidades dos tempos perfeitos. E para dar aquele vamos juntar tudo em uma coisa só, vamos ver como essas coisas se relacionam, como que isso funciona, como que isso vive e tudo mais. Vamos ver tudo junto, pra gente ver diferença, semelhança e etc. Então, sem muitas delongas, vamos lá. Gente, ó, vai começar aqui pelo presente simples. Eu fiz aqui, antes da aula, um esqueminha para facilitar pra gente. Também para facilitar para você. Mas vamos lá. Então, a gente vai começar aqui pelo presente simples. E vamos dar aquela olhada. Ó, vou mostrar aqui o que tá acontecendo aqui, ó. Aqui eu tenho versões para I, you, we e they. E aqui eu tenho he, she, it. Muito bom. Aqui a gente tem como que funciona com o do. E aqui a gente tem como funciona com o to be. Nice. Vamos ver então para que serve o presente. Não, mentira, vamos ver primeiro a estrutura. No presente, como é que as coisas funcionam? Vamos focar aqui com o do primeiro, rapidinho. A gente vai pegar a pessoa, o verbo que a pessoa está fazendo e todo o resto. Aqui eu tenho I have a bike, que é a ideia de eu tenho uma bicicleta. Então, a pessoa está fazendo o verbo ter e está aqui a bicicleta. A partir do momento que a gente nega em inglês, porque o verbo é limitado, para mais informações, veja a primeira aula da versão do clube. Aqui, Pluque, a gente tem a negativa e o do tá aí por razões de o verbo é limitado. Se o verbo é limitado, o verbo só consegue existir sendo ele. Então, o do tá aqui para segurar essa negativa, porque o do costumava existir na afirmativa também, mas aí ele deixou de existir. Mas não quer dizer que ele deixou de existir, assim, real, ainda posso colocar o do, I do have a bike, para falar que as coisas estão lá mesmo, assim. Ou seja, a gente faz isso e ele adiciona ênfase, certo? Se quer enfatizar, coloca o do na afirmativa. Mas não é o caso aqui, eu só quero te mostrar a estrutura. Então, como esse do, teoricamente, existe aqui, quando eu nego no do. E quando eu nego no do, a pessoa faz o do, ela não faz o verbo de conteúdo. Por que você tá me falando isso, teacher? Se a gente olhar aqui deste ladinho, a gente consegue perceber. Aqui eu tenho o has, que é a versão do have, sem nada, né? Com o S, na verdade, e sem o V, né? Mas enfim, a versão do have com o S. E quando eu coloco do, esse S que tá aqui, vai no do, porque o do é o verbo que a pessoa tá fazendo. Porque com he, she, it, no presente, a gente precisa adicionar S na versão do verbo. Porque ele é assim mesmo, não tem o que fazer não. Sorry. Mentira, isso vem caindo, mas vai demorar bastante tempo para isso virar normal, tá? Então, mantenha dessa forma por enquanto. Mas, vamos lá. Então, aqui eu nego com o do, aqui eu nego com o do com o S. Perfeito? Perfeito. Aqui nós temos interrogativa. Toda e qualquer interrogativa em inglês, desde que a gente esteja falando certo, a gente vai inverter o auxiliar que essa pessoa está usando com a própria pessoa. É o que está acontecendo aqui. É o que está acontecendo aqui e é o que está acontecendo em todas as interrogativas que estão escritas aqui nesta folha. Ok, teacher. E se eu não colocar essa inversão da interrogativa, vão brigar muito comigo? Não vão. Tenta manter escrevendo, tá? Não falando uma coisa mais estritamente necessária, a não ser que você esteja, sei lá, fazendo um teste, alguma coisa assim, que você precisa mostrar que você sabe a estrutura do inglês. Se não for o caso, nem se preocupa com isso. Mas se preocupa o suficiente. Ok, então, quando a gente faz interrogativa, isso acontece. Quando a gente faz interrogativa com a versão do S. E quando a gente quer perguntar e negar ao mesmo tempo, a gente faz isso usando tanto do quanto do com S, porque tá tudo na mesma. Tá bom, então vamos ver como que o rolezinho funciona com o to be. O to be, ele funciona assim, ó. A gente usa o to be para dar a ideia de ser e a ideia de estar. A gente, quando for negar com o to be, porque ele também é um verbo auxiliar,
ele nega com ele mesmo. Ou seja, ou eu uso do ou eu uso o to be. Eu não vou usar os dois. Ou seja, eu não preciso usar o do para negar o to be e eu não uso o to be para negar o do. E para interrogar é igual o do, só que sem o do. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ele inverte também. E para negar e interrogar ao mesmo tempo, mesma coisa que acontece aqui. Nada demais. E aqui eu coloquei as versões do to be para cada pessoa. Então, I fica com am, you fica com are, he fica com is, she fica com is, it fica com is, we fica com are e they fica com are. Lembrando que o you, ele serve tanto para um you quanto para 1 milhão de you. Tanto faz, you é singular e plural. Então, quando que a gente vai usar o presente? Para que o presente serve? Seja ele com do, seja ele com to be, não importa para que o presente serve. Vamos falar sobre isso. Está aqui o espaço para isso. O presente serve para a gente falar de ações que acontecem regularmente. Isso era para ser um R, por que eu fiz um F? Eu não sei. Coisas que são comuns, se é regular é comum, certo? Para coisas que acontecem independente da sua vontade, tipo fatos. Para coisas que acontecem em sequência. Eu vou, por exemplo, ó, eu acordo, daí eu faço café, daí eu lavo meu rosto, daí eu sento aqui e dou aula. Eu falei uma sequência de coisas, tudo isso está no presente, tanto no português quanto no inglês. I wake up, I make my coffee, I wash my face, I sit here and I teach. Tradução da frase que eu acabei de falar, para o inglês, obviamente. Então, vou colocar aqui sequência. Então, se a gente for ver, é única e exclusivamente para isso que serve o presente. Deixa eu deixar isso daqui no lugar mais bonitinho, porque assim. Ele serve tanto para do quanto para to be. Perfeito? Então a gente fechou esse cara aqui. Se a gente fechou esse cara aqui, eu vou literalmente fechar esse cara aqui assim, ó, floop. Olha só que bonitinho que isso daqui está. Ok, matamos esta tabelinha. Eita, que borracha enorme. Olha só que beleza. Ficou bonitinho, hein? Ficou bem bonitinho, bem bonitinho. Mas tá bom. Então, se é isso, para isso que serve o presente, vamos ao presente contínuo, porque a gente se mantém no presente e a gente mata o presente de certa forma. Não completamente, porque a gente não vai falar do present perfect, mas vamos por partes. Quando eu quiser falar que algo está acontecendo, eu vou usar alguma versão do to be junto com ing. O to be vai seguir isso daqui, ó. Certo? E tá lindo. E o ing junto com o to be tem essa ideia que seria o gerúndio no português. No inglês ele é chamado de presente progressivo e presente... E qual que é o nome do outro bagulho mesmo que eu esqueci? Presente particípio. Lembrando que nem todo ing vai ser equivalente ao NDO, como esse daqui tá sendo, porque inglês não tem variação de verbo, então a mesma coisa faz coisas diferentes e é isso que o ing faz. Então lembre-se que se você vê um ing, ou ele é equivalente à terminação NDO do português, ou ele tá, vamos dizer assim, transformando um verbo num substantivo que, no fim das contas, isso daqui deixaria o verbo no normal do português, no infinitivo. Então, infinitivo português, tá? PT português. Fechou. Então, quando a gente vai usar o presente progressivo, o presente contínuo? Bom, se o bagulho tá aqui com o nome de progressivo, adivinha o que ele indica? Progresso. Isso mesmo. Então, quando as coisas estão em progresso, quando as coisas, ou seja, em progresso no momento da fala, certo? Tá em progresso. Ou não só no momento da fala, também tá em progresso, mas não só, tá? Mas você não tá deixando isso bem claro quando você tá falando, só tá falando que tá rolando, tá? Fechou? E quando a gente estiver falando de coisas transitórias, coisas que não são assim sempre, que estão sendo assim. Transitório. Aê! Então, o presente
do to be com o ing, ele serve para falar que está em progresso, para falar que é transitório, e para falar também de futuro, entre aspas. Tá na dúvida, veja a aula do futuro, que hoje eu não vou entrar muito nesses micro aspectos de diferença. Ah, eu tinha espaço para isso aqui, pera. Belezinha. Muito bom, muito bom. Então, matamos o presente contínuo. Ou seja, o presente contínuo, o presente progressivo, serve só para falar que as coisas estão acontecendo. Tanto que aqui, ó, negativa segue a mesma do to be, interrogativa segue a mesma do to be, porque desvia aqui que ele é o to be, então tudo que vai funcionar igual, porque é tudo igual. É tudo a mesma coisa. Então, se é tudo a mesma coisa, tudo igual, a mesma lógica que se aplica para cá, também se aplica para cá. A diferença é que aqui tenho em sequência uma ação com ing. Fechou. Então, a gente fechou os presentes normais. Vamos ver o passado. Yay! Aqui também, ó, fez uma distinção bem parecida. Aqui a gente tem do. Nossa, que do feio. Isso merece um do bonito. Aqui a gente tem do. E aqui a gente tem to be. E vamos lá. Tudo que aconteceu no do no presente, acontece no do no passado, menos o S. Yay! Então, no passado, a gente não precisa se preocupar com o S. Então, vou colocar aqui, sem finalzinho S. Por quê? Passado é igual para todo mundo. Então, o que acontece quando a gente usa o passado? A ação fica no passado, a ação que a pessoa faz fica no passado. Quando eu nego, quando eu pergunto e nego ao mesmo tempo, a ação que fica no passado é o auxiliar, porque o auxiliar entra aqui para fazer essas coisas, então o auxiliar fica no passado porque ele é a ação que a pessoa está fazendo. E o que acontece com o verbo de conteúdo, com a ação de conteúdo? Nada, ele fica normal, porque ele não está sendo mais feito pela pessoa. Tá, e aqui eu coloquei um X aqui, ó, só para mostrar que a gente não vai alterar isso quando a gente está no passado. Ou seja, a gente não vai botar S. Deixa eu beber uma água, dá um segundo. Aí, a gente não, né? Eu também coloquei aqui o to be. Como que o to be vai funcionar no passado? Peguei o mesmo exemplo que eu tinha usado aqui. Sim, o mesmo exemplo, só taquei ele no passado. Plow. E aí, ó, em vez de are, eu coloquei were. E ele faz tudo que o to be no presente faz. Ou seja, they were at home, they weren't at home, were they at home, weren't they at home. Tudo normalzinho, tudo bem to be, certo? E eu coloquei aqui também como todos os to be's ficam no passado. O I fica como was, e you fica como were. He fica com was, she fica com was, it fica com was, we fica com were, they fica com were. E todos eles fazem tudo que o to be faz no presente. Eles negam, eles perguntam. E, além de tudo, eles também colocam na forma contínua. Mas falaremos disso muito em breve. A gente precisa primeiro definir para que o passado simples serve. Vamos lá. Para que o passado simples serve? Para a gente falar que já aconteceu, que, acima de tudo, terminou. Nesse caso, o que terminou? Pode ser tanto a ação, quanto tempo. Nossa, que T pequeno. Ou seja, a gente usa o passado, seja ele com o do, seja ele com o to be, para falar que as coisas terminaram, para falar que não é mais desse jeito no presente. É só para isso que serve o passado. Aí, se for desse jeito no presente, mas eu estiver falando tipo de ontem, teacher, daí você vai usar o passado normal porque o seu tempo acabou. Ou seja, ontem já acabou, hoje é outra coisa. Pode estar acontecendo a mesma coisa, mas se você associou o negócio com ontem, já acabou. Tá passando muito helicóptero agora. Ok, então isso daqui serve para falar basicamente tudo que funciona para o presente, só que já terminado. Matamos o passado normal. Vamos só terminar com essa tabelinha bonita. Muito bom, muito bom. Tá ficando bem bonito isso. Vou fazer igual aquela outra, colocar uma outra aqui. Pronto. Fechou, fechou, fechou. Então, vimos presente e vimos passado. Vamos ver
o passado em progresso ou o passado contínuo, que é basicamente pegar, seja lá como que a gente usaria o to be com ing e colocar no passado. É só isso, é só isso. E para que isso serve? Para falar que coisas estavam acontecendo de forma contínua no passado. Ou seja, a gente usa para falar de progresso no passado. Se a gente vai usar isso para falar de progresso no passado, a gente também pode falar disso sobre um progresso no passado que já terminou, porque é por isso que a gente está aqui com o passado. Ou seja, esse cara aqui, she was working, seria a ideia de ela estava trabalhando. Na hora que a gente está falando isso, ela não está mais trabalhando. Então, progresso no passado já terminou, todo o resto fica igual aqui. Estava em progresso, a gente deixa claro que estava acontecendo e acabou. Fechou. Tá bom? É só isso, só isso. Para negar, para perguntar, só seguir o padrão do to be, porque é o to be. Daí a gente começa a ver modal verbs, vimos vários modal verbs. Teve um vídeo para cada um deles, aqui estão todos agrupados. Vamos lembrar do sentido principal de cada um. Can e could tem a ideia de poder, conseguir e assim por diante. Will e would é urá e uria, ourei e uria, certo? Ou seja, é futuro e futuro do pretérito. É urei. Como que eu vou escrever isso daqui? Vai ficar assim sem nada. O shall e o should passa a ideia de dever. O dever de shall e should é a ideia de sugestão. Aê! Boa! Deixa eu colocar aqui bonitinho agora, então. Can e could, ideia de poder. Will e would, terminação rareirão. E terminação ria, do would. Shall e should, a ideia de dever. Dever de sugestão. May e might, ideia de dever ou de poder. Falando de probabilidade ou de permissão. O could, o can e o could também podem dar ideia de permissão. Vê isso lá na aula, bonitinho. O must, ele serve para falar de dever. Dever de necessidade, obrigação. E também para falar de permissão. Yay! Tendo isso em vista, o que acontece com modal verbs? Eles não têm conjugação. Eles são do jeito que eles estão ali e acabou. O verbo seguinte é alterado por eles, então o verbo seguinte vem sem to. Então, é basicamente isso. Vamos dar aquela olhada aqui na nossa frase. Eles perguntam, eles negam, eles fazem tudo que o do faz, que o to be faz com o sentido que eles têm. Então, he can go to, ele pode ir também. Tem aqui o can e o go tá sem o to antes dele, porque o can tá alterando o go. Não tem S nesse can. Tá tudo aqui bonitinho do jeito que for. Para negar, eu nego com o próprio can. Para perguntar, eu pergunto com o próprio can. E para perguntar e negar, eu faço isso também com o próprio can. Se eu quiser trocar esse can por qualquer um dos modal verbs, eu posso. Dá certo. E tá lindo. Por exemplo, he will go to. A gente chega na ideia do futuro. Chegaremos lá em breve. No futuro. He may go to. Ele também pode ir. Ele pode ir também. He should go to. Ele deveria ir também. E assim por diante, sucessivamente. E modal verbs são lindos. Se todos os verbos do mundo fossem modal verbs, eu não seria professora, porque ninguém ia precisar de mim. Então, essa é a ideia que a gente tem de modal verbs. E a gente já reviu todos esses modal verbs. Nossa, foi rápido. Teve umas 15 aulas de modal verbs, teacher. É, menina, eu sei. Uma coisa de louco, não é? Acho isso muito incrível. Belezas de aulas de revisão. Muito bom. E antes da gente ir pro futuro, Teacher já da edição tem uma coisa pra falar pra você. E aí, eu te vejo daqui a alguns segundinhos no futuro. E eu, já da edição aqui, passando pra dar uns recadinhos rápidos que a Teacher Jo sempre esquece de falar. O material de estudo vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo até uma semana depois da publicação dele. Então, depois de assistir o vídeo, volta aqui pra pegar o material. 2.
curte, se inscreve, compartilha, faz todo aquele negócio bonito pra ajudar a gente a ir pra frente e mais gente aprender inglês. 3. Qualquer dúvida, manda direct no Instagram, aproveita que já que você vai estar lá, já segue, que aí você fica sabendo de todas as novidades. 4. A gente tem um apoia-se. Doa pra nós, se você aprende alguma coisa aqui. Se não quiser também, não precisa doar. Agora, volta pra lá que o outro eu de mim tá te esperando. Thank you very much, teacher Joe da edição. Muito bom. Teacher Joe da edição, não seria Joe da edição, né? Mas tá tudo certo. Tá. Muito bom, muito bom, muito bom. Matamos o modal verbs e vamos ao futuro. E por que eu fiz futuro? Porque o futuro do inglês é feito pelo presente. A gente não tem um futuro real oficial, uma estrutura real oficial de futuro. Tá bom, teacher? E então eu chamo ele de futuro entre aspas, tanto que ele tá aqui, entre aspas, bonitinho. Tá. E se ele é futuro entre aspas e tal e pá, como que a gente vai fazer isso? A gente vai poder usar o futuro com will e a gente vai poder usar o futuro com o to be, com going, com to. Lembrando que esse to que é apresentado, ele faz parte do verbo seguinte que vai ser feito. E a gente vai usar o futuro para falar de coisas que ainda não aconteceram, mas que provavelmente vão acontecer. Aquela balela de um é futuro próximo, outro é futuro distante, um é futuro certo, outro é futuro incerto, tudo depende de quem está falando, então não é uma boa forma de se colocar. Só que ele recapitula. O will implica no desejo, na vontade, na intenção. O to be, going to implica no progresso. Mas um não nega o outro, então usa o que vier primeiro na tua cabeça e tá lindo. Então, basicamente, futuro a gente usa para falar do que não aconteceu ainda. Nossa, eu não faço isso aqui desde a 3ª série. Legal. Vamos lá. Então, pluque e pluque. Se você escolher usar o futuro com o to be, going to, o to be vai alterar de acordo com a pessoa que ele está sendo usado. Com o eu você não tem esse problema, certo? Tanto faz usar, tanto faz. Se alguém te falar que não tanto faz, essa pessoa está querendo te causar prejuízos. E aí chega um purista da gramática aqui e fala, você está causando prejuízos, não é assim que se usa. Cara, super é. Assim, tem diferença. Aqui a gente fala do quê? De intenção. Aqui a gente fala do quê? Que está em progresso, mas um não altera o outro. E chegamos ao último ponto que nós vimos juntos por enquanto, que foi Present Perfect. Yay! Para que o Present Perfect serve? Como que o Present Perfect vive? Como essas coisas funcionam? Vamos lá! Pedacinho por pedacinho. O Present Perfect serve para juntar presente e passado. Ele é feito com o have ou o has, depende da pessoa, porque esse naquinho aqui é o presente, e no presente, vamos subir lá, vamos subir lá, vamos subir lá, plu, plu, plu. No presente, quando a gente tem he, she, it, eles precisam de s. Ah, que legal! Por isso que aqui tem s. Boa, 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 boa. Então aqui, ó, eu coloquei para a versão de estrutura para I, eu tô fazendo isso de outra cor. Para I, you, we e they. E aqui eu coloquei a versão para he, she, it. Muito bom! E a gente vai usar o present perfect quando a gente estiver juntando presente e passado. Como que é a estrutura dele? A gente vai usar o have ou o has. Aconteceu alguma coisa no meu vizinho de cima. Junto com o verbo de ação. Nossa, muito estranho falar o verbo de ação, mas é o jeito gramatical. Eu prefiro chamar verbo de conteúdo. O verbo de conteúdo no passado particípio, certo? Certo. E a gente vai usar o have como o nosso auxiliar, ou seja, ele nega, ele vai para frente para perguntar, ele pega a negativa. Eita, que tem 2 T's aqui. Pera, deixa eu arrumar isso daqui. Pronto. Ele tem dois T's, não. Ele vai para negativa para perguntar também. Ele faz tudo que o do faz que... Ele faz tudo que o do faz, só que ele junta 2 tempos. O do não junta 2 tempos. Então, a gente vai usar o present perfect quando? Não terminou. Oposto do passado normal. Se não terminou, a gente não vai usar nem com o tempo que não terminou. Ou seja, a gente não vai usar, não importa
Se é o tempo que não terminou ou se é a ação que não terminou. Mas não é só pensando na ação que não terminou. A gente também vai usar ele para falar da ação que influencia, seja lá o que aconteceu no passado, que já pode ter terminado, mas ela influencia diretamente no presente. Por exemplo, antes da aula eu fiz esse esquema aqui dessas coisas que já estavam escritas só para a gente terminar essa tabela. E pera, se eu fiz isso, mas continua aqui feito, tá no passado. A ação terminou, mas ela influencia no presente. Então eu poderia falar I have written these sentences. E outra coisa que eu também posso falar, I have developed, a font, Eu desenvolvi uma fonte com a minha letra. Nossa senhora, pera que isso aqui tá muito errado. Não precisa desse N aqui. Aí. Tá bom. Handwriting. Isso mesmo. Então, eu desenvolvi uma fonte com a minha letra. Ela já está aqui, já está pronta, já está desenvolvida. Mas ela continua aqui e ela continua pronta. Seja lá o que aconteceu no passado, influencia diretamente no presente. E é assim, para isso que a gente usa o present perfect. Então, se eu olhar para esta frase aqui e quiser pensar, então a tradução disso daqui é tem sei lá o quê. Não, não é tem sei lá o quê. Ou eles trabalharam, ou eles trabalham. Não é o tem trabalhado. O tem trabalhado a gente vai ver na aula que vem. Então, temos aqui um grande apanhado do que a gente viu até agora. Tá aqui tudo bonitinho, não tem nada além aqui do que eu já falei em todas as outras aulas. Se você tá vendo alguma coisa nesse esquema e você tá, será que eu entendi isso? Vai lá na aula a respeito disso para ver qual que é a do rolezinho. Eu vou deixar o link da playlist aqui embaixo, vão estar todas essas aulas na sequência bonitinha. Pode maratonar, as aulas estão mó legais. E que mais que eu tenho para falar? É isso aí, eu tenho só isso aí pra falar mesmo. Então, esse é o recapitula de tudo que a gente fez até hoje. De tempos em tempos vai rolar um recapitula desses porque, ajuda, certo? Se ficar alguma dúvida, qualquer coisa, manda pra mim no direct do Instagram, certo? E fora isso, bom inglês. Fique atento porque temos muitos reels rolando, temos muitas coisas rolando, temos até posts rolando no Threads. Que inclusive tem um reel falando sobre o Threads, ou como pronunciar o thread. Dá uma olhada, eu vou deixar linkado para você. Então, você fique bem, aproveite sua semana e aula que vem a gente vai começar a falar dos tempos perfeitos. Nice. Be good, have a great week. Don't do anything I wouldn't do. Não faça nada que eu não faria. And see you next class. Bye.